Olá, gestores, olá, empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem ajudado os empreendedores a enxergar melhor a sua gestão. Este é o nosso objetivo. É como uma viagem. Cada episódio é uma estação. Se você está chegando agora, volta lá e vê os episódios anteriores aí nas principais plataformas de podcast. Compartilha, dá um ok, comenta, chama os amigos para escutar ou assistir, para que você possa empreender de forma mais sustentável, compreendendo que a gestão ela precisa de processos e de indicadores. Então, cada um que vem aqui traz um case, traz uma história para ajudar você que é empreendedor a enxergar melhor a sua gestão. Esse é o nosso propósito. Vem conosco aí que no caminho a gente conta aqui o restante. E hoje, para a gente abrilhantar este episódio, estou trazendo não um especialista, mas as duas feras aqui do mercado com muita experiência, com muitos projetos implantados, porque aqui nós trazemos as pessoas que fizeram e fazem as coisas acontecerem. E hoje nós temos aqui o Dionísio, que é sócio da DS Consultoria, e também aqui o Pedro, Jorge, não é isso? Desculpa, o Jorge, que é sócio da RH 3D, empresa especializada no subsistema de remuneração. Plano de carreira, salário e remuneração, é isso mesmo que lê? É isso mesmo. Jorge, primeiramente, você é paulista, não é isso? Paulista. Está aqui conhecendo a Paraíba, estou sabendo que você já quer ficar por aqui. Tô com problema para voltar já. Né? Seja bem-vindo, porque aqui a Paraíba, não sei se você sabe, mas é a capital que teve um crescimento populacional. Recife perdeu população, Natal perdeu também e João Pessoa ganhou população. Então seja bem-vindo aqui. Quem toma água de João Pessoa não quer mais ir embora. Eu estou aqui há 20 anos, só para você ter uma referência. 20 anos? Paulista, também é paulista também? era paulista. Agora, eu costumo dizer que eu já sou paulisbano. Paulisbano? É a mistura de paulista com paraibano, é isso? Exatamente. Então eu vou começar aqui por você, Jorge. Você é formado em administração, não é isso? E o que te levou para essa área de RH? Como é que aconteceu isso na sua vida? Fala um pouco de quem é Jorge na fila do pão. Tá bom. Bom, obrigado, José, pelo convite. É uma oportunidade muito grande estar aqui, né? Meu amigo Dionísio também, que ajudou a viabilizar. Assim, eu tenho uma experiência bastante grande, né? Eu comecei já lá atrás, no passado, na área de recursos humanos, e acabei caindo na área de remuneração. Então, eu sou administrador e fui me identificando com o assunto de numerologia, né? Não sou matemático, mas eu gosto de ver números, gosto de ver resultados e tal. Então, já tenho uma experiência, trabalhei em consultorias, comecei na área de RH, no antigo grupo Bonfilioli, que era um grupo nacional, dono da SICA. Lá você era funcionário? Era um coordenador, tá. Comecei lá como um analista, né, já na área de remuneração, virei um coordenador, e depois de lá dei passos para consultoria. Então trabalhei em 3 consultorias americanas, né, uma delas chamada Mercer, acho que muita gente conhece, né, uma empresa internacional. Fui da Aon Hewitt, outra empresa internacional, e fui também da Rei, que hoje é Korn Ferry Hay, são as empresas que são líderes da área de consultoria de recursos humanos. Aí fui para uma outra empresa, fui ser sócio de uma empresa. A sua vida como empresário, chamar assim, a primeira empresa foi sócio? Não, como empregado mesmo. Fui no grupo Bonfilioli. E depois de lá eu dei passos para a carreira. E fui também RH, tive uma experiência como RH no grupo hoje, o grupo Dexco, né, que é dona da Duratex, da Deca. Uma experiência muito boa. Depois vim para ser sócio de uma empresa, aí saí, por uma questão de divergência de visão de negócio e tal, preferi, a partir do ano passado, eu coloquei a minha empresa no ar. Então, eu estou ainda construindo e tal, porque eu acredito muito, Josué, que você tem oportunidade no mercado de empresas médias e pequenas. Então, o Brasil é impulsionado não por gigantes, o Brasil é impulsionado por um conjunto de empresas médias que fazem essa somatória, traz um resultado bastante efetivo. Então, acredito muito. Esse perfil tem muitas necessidades, muitas oportunidades de contribuir e ajudar. Sem dúvida. Eu acredito muito nesse Já vou falar sobre essa questão de como é que... a partir de quando o gestor, o setor, os de RH começaram a se preocupar com a avaliação de desempenho, com essa parte de remuneração. Mas eu queria primeiro aqui que o Dionísio falasse um pouco da DS Consultoria, como é que você veio fazer aqui na Paraíba e ficou. Você vai fazer o caminho dele, é isso? Cara, depende do conjunto de negócios.
Dionísio, então você, Dionísio, quem é? Ele está reservando um quarto já na apartamento dele. Já vou Aí tá ficar certo. hospedado. Ele tá melhor que eu, né? Quando eu vim pra cá, eu não tinha quarto, não tinha amigo, assim, já instalado, nem nada. Ele já tá vindo com um quarto lá na minha casa. As esposas já almoçaram, já se deram bem, né, Jorge? Então tá no caminho E certo. agora- Então, para ficar agora é um passo agora, né? Agora é só a gente montar negócio aí com essa alavancagem do Bússola, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Com certeza. Eu tô aqui na verdade, na área de RH já há 37 anos e comecei como trainee, fiz toda aquela escalada, né? Analista trainee, júnior, pleno, sênior, coordenador na época CCQ, coordenador de RH, gerente de RH e diretor de RH. Então, diferente um pouco do Jorge, a minha visão, meu maneira, né, de ver área de RH, ele foi generalista. O Jorge é especialista, conhece todos os subsistemas, mas deu foco em cargos e salários, né? Eu sempre procurei focar minha carreira com esse viés mais generalista. Então, as empresas pelas quais eu passei, eu costumo dizer que eu dei muita sorte, né? Minha formação é administração de empresas e quando eu comecei lá atrás, né, como estagiário, na verdade, a primeira contato com a área de RH foi como estagiário. E então eu tive sorte de passar por grandes empresas, né? E isso vai ganhar essa bagagem toda que você vai vendo dentro daqueles ambientes que você Exatamente. faz várias vezes. E o que é legal, José, é o seguinte, cada empresa que você vai, né, tem um core diferente, né? Tem especificidades, tem demandas distintas, né? Então, cada vez que você vai para uma empresa diferente, então eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que você tem uma grande quantidade, né, de funcionários, então você tem que ter um olhar para essa empresa, e outra que o peso da folha de pagamento é muito pequeno com relação a outros insumos, por exemplo, né? Tem empresa que fatura 1,5 bilhão aqui na Paraíba, e que dentro desse faturamento, a questão de recursos humanos é 5%, o custo, né, de recursos humanos. Isso depende também muito do tipo de operação, né? Exatamente, é o negócio. Eu navego muito hoje no meio empresarial, mas principalmente nas empresas de médio e pequeno porte, tá? Eu não tenho a vivência nessas grandes corporações. E estou me referindo aí não naquele porte que a Receita Federal classifica. Estou considerando médio e pequeno porte, quem tem até 100 funcionários médio, abaixo de 30 pequeno, tá? Ok. É só para a gente poder aqui saber Situar, do que eu estou falando. Ok. Eu posso te garantir que 99% não tem plano de carreira e salário, de remuneração, tá? Inclusive a minha empresa não tem. Eu estou hoje com... Olha a oportunidade. Certo? Não, e depois a gente funcionário. queria só... Desculpa, José. Ó, espera aí. Se vender aqui, eu ganho a comissão, tá? Claro. Tá combinado. Sou vendedor também, né? Aliás, é ótimo, é o que ele faz de melhor. Mas assim, a gente, né, fez questão de aceitar seu convite, eu com o Jorge, só para o pessoal se situar, como nós falamos, né, são duas empresas distintas, mas o perfil da DS é exatamente estar trazendo profissionais que têm essa mesma experiência. Ou seja, se você for pegar o perfil de qualquer consultor da DS, são pessoas que têm pelo menos 20 anos de experiência no mercado, né? Que passaram por várias empresas. Amassaram barro, né? Já amassaram barro. Não é o cara que quer ganhar 1 milhão ensinando como ganhar 1 milhão, não, né? Não, até porque normalmente não tem esse 1 milhão. Então, Não, mas aparecem uns caras aí em palco hoje em dia, né? Dizendo que sabe tudo, que lê o livro e tal. Os coaches estão aí, o cara faz um curso no final de semana e que é coach, e agora, enfim, vamos lá. Exatamente. Mas qual que é a proposta, né? Então, na DS, nós temos esse hall de consultores que atende todos os subsistemas de RH. Então, eu tenho pessoas que são especialistas, por exemplo, você tem a Iani lá, que é diretora acadêmica da Uniesp. Então, por que eu estou falando isso? A Érica passou aqui também já, viu? Eu vi o dela também, muito bom. O episódio dela, não é isso? Isso. Mas a ideia nossa é termos profissionais, consultores, que têm uma vivência não só prática, mas acadêmica também. Então, por exemplo, eu já diretora acadêmica do Uniesp, todos são professores. Porque assim, na prática, eu brinco sem essa frase está certa, na prática a teoria é diferente, sabe? Totalmente. Entendeu? Eu até tenho aquela questão de o que você escuta, você esquece, não é isso? Isso. O que você vê, você lembra, não é isso? Algo assim, o que você faz, você não esquece nunca, algo assim. O que você ensina, quando você ensina, você grava mais ainda. Isso, eu até brincava assim, dizia que não tem como você ensinar o cara a andar de bicicleta ou a nadar no PowerPoint, tá certo? E nem tem como desaprender. Depois que você aprende, não desaprende mais. Eu até brincava nos meus eventos, né?
que era sempre muito prático, o workshop que eu fazia, eu dizia, ó, eu dou 1 milhão para quem desaprender a andar de bicicleta. Até que um dia apareceu lá um aluno e disse, tá, o dinheiro tá aí? Porque eu vou meter a cabeça na parede da esquecida. Mas pegando esse gancho aí, Dionísio, é bem interessante. Você falou que a ADS tem hoje vários consultores no seu portfólio, inclusive o nosso colega aqui é um deles, não é isso? Mas me diz uma coisa, para a gente começar aqui, entrar nesse assunto de plano de carreira, salário e remuneração. É assim que fala mesmo? Pode ser. Quantos subsistemas de RH tem? Ou pelo menos os principais. Por quê? Porque quem está nos assistindo aí ou nos ouvindo, porque aqui tanto tem vídeo como tem somente o áudio, tá? A grande maioria acha que é simplesmente contratar uma pessoa para trabalhar. Não compreende que o pilar, que eu chamo assim, o pilar da gestão de pessoas, eles têm subdivisões. Então, quais são as principais? Ou se tem uma quantidade exata hoje de X subsistema de RH? Olha, deixa eu colocar, José, voltar um pouquinho no tempo, né? Se você pegar a história de RH, quando a RH nasceu lá atrás, que era departamento pessoal... É isso que eu ia falar, DP, né? Estamos falando de que ano aí? Foi em década de 60, 70... Porque quando a industrialização, né? Começou a industrialização, né, Jorge? Jorge, processo de industrialização. Só interrompendo, é engraçado que tudo que se tem hoje de administração tem menos de 200 anos. Verdade. Entendeu? Então toda a história da humanidade... É muito recente. Tudo isso começou a partir do processo de industrialização, que aqui no Brasil, sobretudo, é muito recente, né? A gente tinha uma cultura... e uma economia agrícola até o início do século passado. Ainda tem, né? Não, mas digo forte mesmo. Sim. Eu estava vendo ontem, estava lendo um livro ontem, estava mostrando que a Fayol ali, foi ali, o que, 1840, me parece, acho que é isso, né? 150 anos, vai aproximar 150 anos. Quando começou, né? Então, assim, se você pegar a história de RH, só para contextualizar, no começo, assim, era um departamento pessoal que estava subordinado ao jurídico. Qual que era a visão naquela época? Extremamente legal. O jurídico tinha que cumprir que a lei, o CLT estava lá estabelecida, tinha que cumprir o que estava lá. Depois de um tempo, o RH começou a se reportar ao financeiro. Qual que era a lógica? Grana. Quanto vai gastar, preocupação com o custo. Onde é que você olhava para o indivíduo? Mas nem olhava. Não tinha preocupação com a pessoa em si. Aí quando você vem com o RH, com as transformações que chegam hoje, quando você perguntou, quando eu comecei minha carreira, quem ascendia a posição de diretor de RH era sempre alguém de remuneração. O pessoal de desenvolvimento, treinamento, eles ficavam de lado. Era sempre o patinho feio do modelo de RH. Aí, com o tempo, hoje, quem que assume a posição de RH? São as pessoas que cuidam de gente. Então, você tem muitos, você vai perceber isso, qualquer empresa que você consultar, você pega assim, muitos psicólogos que vão ascender a posição de liderança, de coordenador, gerente, diretor, que seja. E até muitas empresas grandes que levam para o presidente, mesmo que não tenha passado a carreira só de RH, ele passou por um tempo, ele fez um rotation, ele passou para o RH para crescer. Então, ou seja, hoje a preocupação maior é com o indivíduo. E a remuneração, ela vem fazendo essa transformação. Imagina lá atrás, no começo, qual a preocupação da satisfação do empregado? Zero. Cara, eu te dou um salário, eu te dou um mínimo para regulamentar, era uma coisa muito... pago para fazer, não para pensar. É isso mesmo, então, era muito impositivo. Hoje a remuneração está mais negociada, hoje está mais aberta, porque o indivíduo tem uma capacidade de reagir... Poder de barganha. E de barganha em cima disso. Então hoje você tem modelos de remuneração que focam na questão da remuneração que nós estamos falando, mas tem que olhar a questão da satisfação do empregado, a questão do ambiente, da cultura... Puta, se você tem uma equipe, você tem empresa, você tem equipe de gestores que não sabem lidar com os empregados, você tem um problema sério, não. O cara pode até... Mesmo ter uma remuneração acima do até mercado. Acima, você vai ter turnover, você vai ter resistência, você não terá produtividade ideal. Então, ou seja, os subsistemas eles estão ampliando. E hoje, por exemplo, a questão da pandemia trouxe, né, Dionísio, uma situação muito crítica, a questão da saúde emocional. Você pega hoje, o cara ficou em casa na pandemia e o cara pirou. Tem lá o burnout, lá, que o cara explodiu emocionalmente, porque ele começou a lidar com filho, com mulher, com cachorro, e tem que trabalhar no mesmo ambiente. Então, a mulher ajudava. Não, assim, mas era uma convivência diferente. Que ele diferente. Quer dizer, ele, o profissional, a mulher cuidando dos filhos, a mulher também às vezes a mulher também trabalhava. É uma situação uma coisa que também é difícil de trabalhar. Uma coisa que o home office, né? É um processo, deve ser estruturado, deve ser pensado, ter
toda a preparação do ambiente, Sim. preparação de você que vai trabalhar e não de botar o pijama de manhã e ir pro computador, né? Então, assim, só que nós não tivemos isso na pandemia, fomos empurrados. Então, isso tem um impacto muito grande na força de trabalho. Quando a gente fala do MEG, né, que eu sou o presidente da Braço 9, antigo PPQ aqui na Paraíba, que é filiado da Fundação Nacional da Qualidade, lá tem um processo que é dentro da força de trabalho, que é satisfação do colaborador, né? E a gente fala sempre isso, tá como exemplo. Em 1960, para satisfazer um colaborador, bastava assinar a carteira dele. Porque se fosse pego na rua, não era tido como vagabundo, não ia para cadeia, tá? Perfeito. Hoje em dia tem todos esses subsistemas. Mas aí, assim, em linhas gerais, quantos subsistemas nós temos hoje, assim, podemos... Só os principais. Como colocar nisso? A parte de, assim, modelo, estrutura organizacional. Eu preciso cuidar que o desenho da minha estrutura está adequado ao negócio. Certo. É uma questão de cultura. Certo. Que cultura que eu quero impor dentro da minha empresa. Tem a questão de treinamento, desenvolvimento, remuneração. Que eu posso colocar a parte de... basicamente, se a gente for pegar do início, né? Se a gente fosse tentar fazer uma lógica, talvez, desses subsistemas, primeiro seria o cargo e salários. Por quê? Esses subsistemas, Josué, eles são todos integrados, né? Só que a base de tudo isso é exatamente cargos e salários. Por quê? Inicialmente, cargos e salários vai fazer a descrição do cargo. E essa descrição vai ser base para contratação, né? Então, você tem lá o subsistema recrutamento e seleção. Você tem que tentar contratar a pessoa de forma mais adequada para atender a necessidade da empresa ou daquele departamento. Como é que ele vai fazer isso? A partir da descrição do cargo. Quem faz descrição? Cargos e salários. Ok. Então, eu consegui fazer a atração das pessoas via o nível de remuneração que eu estou proporcionando, cargos e salários, e a retenção. Como é que eu faço a retenção? Uma das maneiras é fazer, além de ter uma estrutura adequada de cargos e salários, possibilidade de capacitação. Segundo subsistema, então, treinamento e desenvolvimento, né? Terceiro subsistema, que foi o primeiro, né, Jorge? Departamento pessoal. Quarto subsistema é a parte de... Avaliação de desempenho, subsistema. É um subsistema que está ligado intimamente a treinamento e desenvolvimento. Certo. Porque você treina e depois você vai avaliar para ver a efetividade, a eficácia do seu treinamento. E aí... Só para concluir, o subsistema que você perguntou. É a parte de segurança e saúde, é outro subsistema importante. E eu diria que o contencioso, né? Que é quando o cara sai. E é engraçado porque esses subsistemas, né, ele perpassa a vida do funcionário desde antes dele entrar na empresa, ou seja, desde recrutamento e seleção, durante todo o tempo dele da empresa e algumas vezes até depois que ele sai da empresa, quando o funcionário ou um ex-funcionário entra com processo. Aí nós temos o último subsistema, que é o contencioso. E aí muitos empresários, muitos gestores acham que é só contratar e colocar a pessoa para executar a função. Bom, então nós temos vários subsistemas que uma empresa assim, estruturada precisa ter. Especificamente, agora vamos falar sobre a questão do subsistema de plano de carreira, salário e remuneração. Posso pontuar só um negócio rapidinho, claro, que eu acho que é importante dentro dessa lógica que você está criando? A gente está falando desses subsistemas de RH que eles se conversam, que são intimamente interligados. Agora, como o Jorge comentou, é importante que a gente contextualize eles dentro da questão da cultura, né, Jorge? Da empresa que ele está inserida. Porque o que aconteceu, Josué? Como você falou, até a década de 60, você assinar a carteira do cara, estava resolvido o problema, né? Então a gente estava, na verdade, num processo que a gente chama de era industrial. Perfil que se exigia das pessoas, né? Porque como o processo ele era muito mecanizado, como você bem disse, você tinha pouca exigência de treinamento, as pessoas não tinham poder de barganha, era basicamente contratar. Muita disponibilidade de mão de obra, né? Então não tinha preocupação com a recontratação. Saiu um, já tinha 4 na minha porta, né? Hoje não, hoje você tem a empresa, né, na verdade, e por consequência, os sistemas ou subsistemas de RH, você tem uma base, uma análise interna, mas também uma externa, que influencia diretamente as empresas, independente do segmento. Então, a gente migrou nesse meio tempo da era industrial para a era do conhecimento. Houve uma mudança total, tanto interna quanto externa. E engraçado é que, ontem eu estava vendo, também no livro que estou lendo, é que as empresas, ela influencia a sociedade influencia as empresas. Assim, nessa simbiose, o que acontece? Essa era do conhecimento faz com que o colaborador tenha acesso a várias oportunidades também e ele quer viver aquelas experiências diferentes antigamente que o cara entrava e ficava para se aposentar na empresa. Nossos avós, nossos pais, muitos deles fizeram isso, tá certo? E hoje na era industrial, a gente costuma dizer
porque a relação era de fidelidade. Você pega os caras, nossos pais, nossos avós, meu pai, por exemplo, a vida inteira dele trabalhou em 3 empresas, né? A Philips, a Telefunken e a Goodyear, 3 empresas. Então, os funcionários eles eram fidelizados na era industrial. Na era do conhecimento, não. O desafio é diferente. Eles querem trabalhar em empresas que sejam competitivas, né? Que tenha alinhado o propósito dele também, muitas vezes, com a empresa. Exatamente. Então, Jorge... Só acontecer, pegando um gancho desse que o Denis colocou, assim, tem um ponto que é importante, assim, quando você fala de plano, cargos, carreira, remuneração, a primeira coisa que a gente trabalha é a questão da estrutura. Você tem que ter clareza. Qual que é o organograma? Alguns malucos colocaram, não, joga o organograma fora. Cara, não é assim. Você tem que definir minimamente, quer dizer, quem que é o responsável? Se você tem a sua própria empresa, você é o presidente, qual é a equipe que toca? Quais são as áreas de especialização? Então, quando você faz um plano de cargos, a primeira coisa que se faz é assim, vamos discutir a sua estrutura. Isso. Né? Para onde vai o seu negócio? Vamos pensar no futuro. Você vai crescer? Você descreveu, você está colocando negócios adicionais. Pô, que impacto isso terá na estrutura? Então, quando você deixa claro assim, quem é o presidente, quem é o diretor, quem é o gerente, quem é o coordenador, fica mais fácil para as pessoas entenderem a sua responsabilidade, como é que você entra, né, no dia a dia. Então, ele já começa a se encaixar e tem um ponto importante. Você faz o modelo de remuneração em cima dessa estrutura e tem um ponto super importante que ele colocou a área do conhecimento. O profissional que entra na sua empresa, ele não vai entrar para ser só um atendente. Ele pergunta assim, ô Josué, quando é que você é o gerente? Quando é que você é o presidente? E hoje o jovem vem assim. É uma coisa assim incrível. O cara chega hoje quer ver, ele pergunta. Eu tenho passado algumas situações que eles realmente perguntam mesmo assim, ó. Saber o plano de carreira. Daqui vou para onde? E o plano de carga, assim, quando você faz um mapa, né, com todas as famílias, todos os cargos, ele, você vai entrando aqui nesse ponto, você é um atendente. Chegar aqui, você é aí você tem a carreira natural, que você vai ser um analista, você vai ser um coordenador, você vai ter um gerente, e tem a carreira horizontal. Eu posso fazer movimentos. Eu acho que até o final da gravação aqui eu vou contratar seu serviço, tá? Porque eu não tenho não, tá? Antes de eu voltar à pergunta lá, eu estou vivendo um momento bem interessante, e depois eu quero até compartilhar isso, porque na minha situação... Que também, viu? Na minha, com certeza. Na minha situação, eu tenho um amigo que vai estar lá hoje no nosso almoço, tá aqui, nós vamos sair para um outro evento, tá certo? E a situação é bem parecida com a minha. Tem uma empresa já há bastante tempo e está abrindo outros negócios. E só depois que diz que o primeiro salto de paraquedas não faz medo, tá? O que faz é o segundo, que você já sabe como é. Então, assim, depois que eu abri as empresas, eu fui perceber uma coisa que é o seguinte, cada uma tem demandas diferentes. Claro. Uma, eu estou desbravando o mercado, então o perfil Os momentos é são outro. diferentes, né? A outra está consolidada, o perfil do colaborador é outro. Então isso, eu só vim ter esse entendimento depois que a coisa já estava funcionando, mas eu tenho certeza que você vai me ajudar nisso aí, tá? Em que momento, que tamanho de empresa você deve começar a pensar em fazer o plano de cargo, carreira e salário? Eu abri a empresa hoje, só eu e eu mesmo, tá? Eu SA, tá? Não tem nenhum funcionário ainda. Eu salário. Tá? Eu salário, tá? Eu emprisioneiro. Porque assim, eu tenho um livro que eu sempre recomendo aqui, que é o Mito do Empreendedor, né? Que ele fala o seguinte, você é técnico, é bom como técnico, aí um dia começa com uma crise de empreendedorismo, vai lá e abre a empresa. Aí depois você sabe fazer bem, mas todo subsistema, não só o de RH, você não sabe fazer nenhum. Até que um dia você entra em desespero. Então, assim, isso é muito comum acontecer. Então, quem está aí nos assistindo aí, qual é a empresa que tem o perfil para começar a pensar em fazer e quais os benefícios? Vou fazer logo 2 perguntas em uma. Fiquem à vontade vocês para responderem aí, tá? Assim, não tem tamanho. Todas as empresas podem fazer gestão de remuneração. O que existe, assim, tem um bloqueio com medo. Eu não sou especialista em remuneração. Eu sou especialista em remuneração. Então, eu tenho 50% de domínio daquilo que eu tenho que fazer. Aí, você, dono da empresa, você tem 50%, eu costumo dizer o seguinte, quando você faz um projeto desse tipo, você tem 100% de necessidade. 50% é a técnica que eu tenho, mas tem 50% de conhecimento da empresa que eu não tenho. Então, gestão da remuneração, ela parte, todo mundo consegue fazer, porque a remuneração, no fundo, é bom senso. Independe do tamanho. Então, ou seja, quando você conhece a sua organização, você começa a entender para onde vai essa empresa, qual é a estrutura. Então, você já tem um ponto de partida. Quando você agrega, quando eu faço um projeto, eu vou buscar conhecimento da empresa para fazer um aconselhamento e fazer a entrega do projeto dentro do modelo ideal.
Então, se você tem um conhecimento da empresa, você já tem um bom domínio, tem uma prática. Quando você incorpora alguns conhecimentos, algumas técnicas, um conceito, você tem uma oportunidade de fazer um plano de cargos, fazer a gestão da remuneração com consultoria ou não. Você pode fazer sozinho. Mas a minha recomendação é assim, não tenha medo de tentar. Busque, coloque alguns conceitos, mas não tem tamanho de empresa. Eu tenho cliente com 40 funcionários, com 30 funcionários, e vai dentro de uma lógica, porque assim, tem um ponto que é importante, a questão de custo. Um projeto de remuneração é um projeto de gestão de custo. Não é para dar aumento salarial, não é isso. É dizer, quanto vai custar a minha folha, onde é que eu vou gastar, onde é que eu tenho problema de atração de gente, ou seja, a estratégia de remuneração ela vai modulando como eu vou construir o meu modelo. Então, quando você implanta também um plano desse, Jorge, você também consegue, por exemplo, eu tenho um exemplo, eu estou com a visão de abrir 3 praças até o final do ano, tá? Estou aqui, qualquer empresário que esteja nos ouvindo agora, tá? Tá aqui, quer abrir Campina Grande, Pato Souza, ou Recife Natal, tá? E para ele abrir vai contratar gente, tá certo? Ele já contempla nessa grade já, tá certo? Como é que funciona a operacionalização no quesito de crescimento da empresa? Claro. Porque uma coisa eu fazer para os 40 que eu tenho agora. Eu digo, daqui a um ano eu vou estar com minha equipe dobrada. Como é que eu faço essa relação pensando no que tem hoje e no que vai ter? Normalmente, você sempre tem uma, vou chamar de área corporativa. Você está aqui, você vai expandir para 3 praças diferentes. O que você vai levar para cada praça é um pedaço da sua empresa. Você não vai levar a sua empresa inteira. Isso. Então, ou seja, qual é o seu corporativo? Quem cuida da parte financeira da sua empresa? Quem cuida da contabilidade? Quem cuida de RH? Sabe? Quem cuida de marketing? Você tem uma estrutura corporativa. E aí você vai dizer assim, qual é o escopo, qual é a atividade que você vai levar para lá? Normalmente, é uma atividade pode ser industrial, pode ser em serviço. Eu vou pegar um pedaço da sua empresa e colocar lá. Aí a discussão tendo essa estrutura corporativa, o que eu vou colocar lá da estrutura? Eu vou colocar um coordenador, eu preciso de um líder? Qual o tamanho do negócio? Quantas pessoas? Qual é o mercado que eu vou entrar? Então você cria uma estrutura para cada unidade. Então, e ali você tem sempre se reportando à casa-mãe. Ou seja, e aí, quando você abre a unidade, você replica aquele modelo de pedaço que eu levei, você replica. Aí, assim, quando é que eu vou pagar a remuneração? Quando você está no mesmo estado, você falou Campina Grande é o mesmo estado, ou está numa região aqui próxima, você fala, eu vou definir o padrão de remuneração que eu estabeleci para João Pessoa, eu vou transferir para lá. Então, se eu pago 1.000, 2.000, 3.000 para um atendente, por exemplo, eu vou replicar esse mesmo valor para lá. Pode ser, né, Dionísio, que você vai para outro estado, uma outra região, você tem que estudar como é que é a região em termos de padrão de remuneração. Depende se vai ter algum ajuste. Tá. E como é que é visto de duas perspectivas, tá? Perspectiva legal e perspectiva motivacional, tá? Eu sou atendente lá em Caiçara, que é a minha cidade, tá certo? Que eu sou do interior de uma cidade do interior, tá? Depois eu te explico, isso aí é complicado mesmo, é complexo, tá? Porque eu morava no interior do interior, tá? Você vai de Caiçara, perde cargo de salário, não é nada, né? Então assim, lá você consegue um atendente lá pelo salário mínimo, exemplo, tá? Mas, tô agora qual é a cidade que tem o salário mais alto no Brasil? Maringá, São Paulo? São Paulo, tá? São Paulo. E São Paulo atendente também, eu tenho uma rede de laboratório. Como é que é visto o ponto de legal? Se a função é a mesma, tá certo? Que é atendente. É permitido isso na mesma companhia? Essa é a primeira pergunta, sabe? Se você, não sei se essa parte jurídica você tá a par também. E, do ponto de motivacional, poxa vida, eu ganho aqui tanto, mas se eu falar eu ganho tanto. Vamos lá, a lógica do padrão de remuneração é sempre, tem algumas discussões aí, né, de tecnologia, mudou um pouco, mas se pegar os cargos mais operacionais, é local. Então, mesmo que você tenha aqui São Paulo, porque assim, normalmente o padrão de remuneração está associado ao custo de vida. Certo. Eu vou para São Paulo, vou ganhar R$5.000, tá bom. Se você ganha 2 aqui, eu tenho um amigo sobra assim, menos... Só interrompendo isso. Porra! O cara vai para os Estados Unidos, disse que ganhou dinheiro lá. Também o cara passou um tempão trancado, trabalhava quase 24 horas. Trabalha aqui, tu ganha também aqui, cara. Aqui não pode fazer isso, porque aqui é trabalho escravo. Eu tenho filhos que moram fora. Você vai comprar uma pizza, vai gastar R$200 numa pizza comum, um lanche. Você fala, cara, tá bom, você ganha em dólar, mas você gasta em dólar. Né? Então a questão do custo de vida tem que ser levada em consideração. É claro que o mercado faz? O mercado não tem estudo de custo de vida como deveria ter. Essa é a pergunta, onde é que a gente acha essa... Não tem. Como é que é feito? Mas o que o mercado faz? Você vai ter que buscar informações locais.
Então, eu vou pegar na região, em Caiçara que você colocou, qual é o padrão de remuneração que se pratica ali. Então, por isso que numa fase do plano de cargos é buscar informações salariais de mercado. Então, tecnicamente, qual seria o ideal? Vá pesquisar empresas naquela região. As informações, elas existem, através é social, mas não disponibiliza, né? As empresas, empresas mais estruturadas, elas disponibilizam. Tem consultoria, a gente tem como parte do nosso trabalho fazer uma pesquisa. Certo. Vamos fazer aqui em João Pessoa, vamos fazer uma pesquisa em João Pessoa para a gente poder definir. Como é que é feita a pesquisa? Vocês usam os dados de onde? Qual é a Não, fonte? a gente vai identificar empresas que são, teoricamente, concorrentes de mão de obra e até concorrentes de negócio. O ideal seria assim, você tem uma empresa de dental, vou buscar quais são as empresas que competem comigo em termos de posicionamento de valor de mercado, de preço do produto e também concorre com a minha mão de obra. Quem rouba meu profissional e de quem eu roubo. Então, o conceito mais puro é esse. Então, eu vou buscar empresas que me dão salários, que praticam salários para poder definir. Não, o mercado paga, em média, 2 mil. Tem mediana, tem no evento vamos falar um pouco sobre isso também, mostrar de uma forma mais clara. Então, ou seja, eu tenho que buscar informações de mercado, mesmo que não tenha, né, não tenha isso tão estruturado. O que acontece, assim, uma teoria que eu tenho, uma visão minha, quando você fala, mas eu não tenho informações de mercado, não consigo, ninguém quer dar informação, pode acontecer isso. O que você faz? Você, pelo menos, usa a sua referência, a sua prática de remuneração como se fosse o mercado. Então, eu vou fazer lá uma regressãozinha, eu faço uma faixa considerando a sua realidade, porque você é o mercado. Ah, mas eu não tenho informações, ninguém disponibiliza. Não tem problema, eu vou usar a sua informação. E às vezes nem tem mesmo, né? No mercado, às vezes você não tem. Você vai para uma praça que não tem ninguém. Aí o que acontece? Só para complementar. Então, assim, é muito legal esse conceito assim, de você parametrizar os valores que você vai praticar. Porque, no fundo, o que você quer? Você quer pagar próximo do mercado. Isso. Não pode pagar pouco, senão você perde. E nem alto para não onerar a folha. O seu custo. Agora, me diz uma coisa, só interrompendo isso aí. Tranquilo. Quando você tem, que é muito comum, na empresa, por não ter o plano definido, você tem muitas distorções, tá? Sim. A gente chegou há mais tempo, que é outro. Como é que você faz para dizer assim, o cara tá ganhando lá, sei lá, ele tá numa função de supervisor e tá ganhando X mais Y, pelo período. Como é que você faz para nivelar agora? Tem que aumentar todo mundo para lá? Não. Demite, contrata outro? Como é que faz? Não. A primeira coisa que você faz é assim, quando você faz a estrutura, define os cargos que estão ali dentro, eu vou ter conta, analista, vou ter atendente, então cria toda a estrutura de cargos, né? Faço uma descrição que seja mais simples possível, defino o grade, eu faço um ranking desses cargos, esse cargo é mais importante, menos importante, sabe? Todos são importantes, na verdade, mas eu tenho que seguir um pouco da lógica daquele cargo mais relevante para o negócio. Por exemplo, numa padaria, o cara que assa lá o pão, é super importante. Tá difícil, é diferente do atendente. E ele é um profissional. Então, no contexto, tudo é importante, claro, mas a complexidade para repor, caso você perca ele, é diferente. Não, um confeiteiro, que eu sou especializado em doce, então o confeiteiro tem que ter um padrão de remuneração. Então, ou seja, eu coloco lá que o gerente da padaria tem um padrão, o do meio, que são os profissionais qualificados, tem outro padrão, e o atendente é um cargo de entrada que pode, no futuro, ser um confeiteiro. Então, como carreira, o atendente lá, o auxiliar de caixa, ele vai crescer, ele vai ser um padeiro, se ele quiser, ele vai crescer nessa área. Então quando eu defino quem é mais importante em termos desse ranqueamento dos cargos, ali eu já começo a ter uma diferença. Hoje vai estar lá um amigo nosso lá no almoço, que ele disse que se eu passar na porta da igreja e o padre disser assim, amém, epa, vamos vender amendoim, tá? Já estou vendo aí uma possibilidade que nós temos na Universidade Corporativa aqui na FV Gestão, de criar essa trilha do cara que quer ascender ali na empresa, já fazer aqueles cursos já para quando você assim abriu a vaga já está pronto já, sabe? Então, mas quando você faz o plano com o ranking, com os cargos todos organizados, você trabalha muito com a gestão. A liderança vai ser preparada para mostrar para cada funcionário, aqui capacitar para quando abrir a vaga ele está apto. Porque ele vai perguntar o que eu faço para crescer. Ele vai exigir de você. Pronto, essa parte aí a gente pode contribuir. Dionísio, você ia falar, Dionísio? Rapidinho. Por isso que os sistemas são todos interligados, né? Como a gente falou. Mas assim, você fez uma pergunta que eu acho que foi chave. E muitas vezes o empresário ele se preocupa com isso, né? Quanto que eu vou gastar? E quando as pessoas, eu vou ter a primeira conversa com o empresário, ele me pergunta isso. Deixa eu te dar uma dica, tá? Vocês que eu gosto de vender, né? Isso. Quando ele perguntar assim, quanto vai ser? Quanto custa você não fazer? Não, essa é a minha resposta, né? Eu falei, olha, a pergunta eu já estava esperando e eu ia estranhar se você não a fizesse.
Só que a pergunta, talvez a mais indicada, seja o seguinte: o problema não é quanto você vai gastar, é quanto você vai ter de retorno. Porque se você gastar 100 mil reais e tiver 400 mil reais de retorno, um investimento absurdo. Mas se você gastar 10 mil e tiver R$1 de retorno, foi um mau negócio, né? Então, quando a gente fala de cargos e salários, o que acontece? Uma das preocupações, né, que o Jorge comentou é no sentido da gente montar, porque assim, existem 9 etapas, né, Jorge, para a gente montar um plano, desde a base, desde o início até o final, são 9 etapas. Um subsistema tem 9 etapas. Cargos e salários, 9 etapas. E você pensava que era só abrir um CNPJ e dizer que é empresário, é isso? Não, de um subsistema são 9 subetapas. Quando eu faço as palestras nas universidades, eu sempre faço uma pegadinha com os alunos, sabe? Digo, quem aqui quer ser empresário? Levanta a mão em 50. Todo mundo. 4 aqui na frente. Aí vem 4. E 4 dos 3 no 0 em 1, que aí são os 3 que vão quebrar aí nos próximos 2 anos. Só olhar, um susto, porque o cara acha que empresa é só você abrir o CNPJ. Está pode dentro seguir. dos 80% ou não, que é os que vão quebrar efetivamente, né? O Brasil é muito próspero em empreendedores, mas é péssimo em gestores. Essa é que é a verdade. Por isso que o podcast A Bolsa do Gestor existe. Exatamente. Pessoas como você para dar essa aula aqui, porque são informações muito, muito úteis para o dia a dia de um empreendedor. Sabe? A gente quer sair do by the book, né? A ideia é essa. A gente está mostrando, né, Jorge? Como é que é a real da história? Porque quando você fala em investir, o problema não é só investir, Josué. É onde investir. Porque se o cara tiver, por exemplo, qual que é o objetivo base do plano de cargos e salários? É você conseguir ter uma estrutura salarial para poder não só atrair as melhores cabeças, mas para retê-las. Então, se você não tiver uma estrutura, quando a gente monta a estrutura, primeiro preocupação é você ter um equilíbrio interno. Você ter uma estrutura com equilíbrio interno. Teve essa estrutura com equilíbrio interno, aí eu vou para o mercado para comparar se a minha estrutura está de acordo com o que o mercado remunera. Porque não adianta eu ter uma estrutura adequada. Todo mundo sabe que um presidente tem que ganhar mais do que um coordenador. Ponto. O problema é quanto mais esse presidente tem que ganhar do que um coordenador. Essa é a parada, né? E depois que você tem essa estrutura interna, quanto que meu presidente, que eu já sei que está com a estrutura interna adequada, está ganhando com relação ao mercado? Está ganhando 10 mil presidente e 1.000 coordenador. Ok, nós estamos com a estrutura interna adequada. Só que quando você vai para o mercado, o presidente está ganhando 40, ou seja, você nunca vai conseguir atrair, né, Jorge, nem manter um cara com perfil adequado. E essas distorções, que eu acredito que você na empresa tem essas distorções. Sim. Como é que você nivela? Se o cara estiver ganhando a mais, não pode diminuir por causa da legislação. Então, assim, quando você faz o ranking dos cargos, você tem que olhar qual é o valor que o Denise colocou, o equilíbrio interno, e eu arrumo por aqui. Se o cargo é mais importante ou menos importante, eu defini quais são os cargos, qual é o ranking, né? Então, o padeiro está no meio, o atendente está embaixo e o gerente da loja, da padaria, está em cima. Aí eu vou ter que olhar o mercado, assim, quanto é que o mercado paga. Aí eu vou lá, faço uma faixa salarial, vou definir valores para cada grade desse. E quando você coloca esses valores, aí você vai colocar cada funcionário, vai pegar o padeiro, quanto é que o padeiro ganha hoje? Ganha 3 mil reais. Quanto é que é a faixa nova? A faixa nova é 4. Esse cara está abaixo do mercado. Se fosse 2.500? Hã? E se for 2.500? Mercado não. Pagando 2.500? Sim. Pode assim, você vai ter gente... Ele ganha 3, o mercado paga 2.500. Então, mas é assim, vai acontecer isso assim. Então você tem gente, quando você compara com o mercado, tem gente que vai estar abaixo, certo, e gente que vai estar acima. Certo. Quando a gente está na faixa. Tá na faixa. Então você tem uma amplitude de mais ou menos 50%. Então tá lá, ele entra com 1.000 e ele pode chegar a 1.500 a faixa. Você tem um intervalo para você administrar cada um dentro desse intervalo. Só que eu tenho um padeiro que está ganhando 500 a mais e eu vou precisar contratar mais 10 padeiros agora. Sim. Tá, porque eu estou crescendo no meu negócio. Tá, então como é que eu faço para contratar se a faixa é essa, que eu acho justo, mas eu tenho um cara que está acima? Normalmente, quando você tem alguém, você tem que avaliar se esse profissional que está fora do mercado, se ele é um bom profissional, se ele tem condições de crescer para um cargo maior, ele vai ser o líder da parte de... Eu tenho que tentar salvar. O cara é bom, está ganhando um pouco acima do mercado. Então, eu vou criar um cargo de liderança. Então, eu vou aproveitar, não vou fantasiar, eu vou criar um cargo real. Então, ele vai ser para lá, vai ser colocado para lá. O líder dos 10, talvez, né? E às vezes, acontece, só para fechar. Só que às vezes você vai perceber, gente, assim, que pode acontecer muito isso, hein? O cara que está acima da faixa é o cara mais chato, é o mais crítico, é o mais reivindicador. O cara não para de pedir, ou seja, e o cara que aumenta, você está fora do mercado. A regra é o seguinte, avaliar se ele realmente está alinhado com o propósito, com as entregas, se ele é útil. Se o desempenho é adequado ou não. Quando você juntou
esse posicionamento Não é meramente financeiro, tem outros aspectos a ser analisados. Aí você avalia a gestão do desempenho dele e classifica. Não, se esse cara assim, o cara está com desempenho ruim, ganha acima do mercado, vai embora. Deixa eu fazer agora aqui o meu jabá, tá? Quando é que entra aí os benefícios? Até o que você vai falar. Porque assim, não sei se você sabe, quem está assistindo aqui, eu evito estar vendendo aqui toda hora. Mas assim, tem uma informação que é útil, tá certo? Por exemplo, vocês sabiam que a cárie pega? Sabia disso ou não? Sim. Sabia que pega a cárie pega se você emprestar escova para alguém? Meu netinho bonitinho pegar comida dá para criança. Não faça isso que a cárie pega. Entendeu? Então, assim, informação útil. Inclusive, quem está nos assistindo aqui, eu não vim aqui vender, mas antes de beijarem agora, pergunte se tem dental gordo primeiro, tá? Bom. Mas brincadeiras à parte, me diz uma coisa, como é que entra aí a política de plano de saúde, cesta básica, odontológico, como é que isso entra nessa composição e como as empresas têm se comportado nesse pacote de dinheiro mais benefícios? Então, assim, desculpa, só para a gente dar um ordenamento, José, antes de ele responder essa pergunta, que é um dos tópicos, né? O Jorge vai falar desde o salário base até a questão do presidente, os tipos, a diferença de cargos e salários para remuneração. Ele vai comentar tudo isso respondendo a sua pergunta. Mas só para complementar aquela anterior, para a gente não deixar a lacuna, depois que você faz essa estrutura, né, interna, esse equilíbrio interno, compara com o externo, nesse processo, né, dessa análise, tem outras coisas que são importantes ser analisadas também, né? Não só do ponto de vista salarial, mas do ponto de vista de estrutura. Né? Por quê? Quando você está trabalhando, e o Jorge fez um comentário que foi importante, que tem gente que, alguns consultores até, né, infelizmente, quando começa um trabalho de cargos e salários, joga fora o organograma, que é a maior idiotice que você teria para falar. Você tem que entender a estrutura atual, entender a realidade do cara, para onde ele quer crescer. Hoje eu não tenho uma área corporativa, vou ter mais 3 empresas, talvez eu tenha que ter essa área corporativa, né? E aí começar a fazer uma análise da estrutura num primeiro momento, né? E aí você vai comparar esse cara aqui que está nesse nível, quais são os pares, para ver se as responsabilidades, o que você está exigindo dele em termos de escolaridade, enfim, se estão alinhados. Então, os pares, os superiores e os subordinados. A gente tem que entender isso, eminentemente, em termos de estrutura, tá certo? E, além disso, a gente tem que verificar também, dentro da estrutura, tem a questão legal, que foi o que você perguntou. Então, vão ter algumas situações, não só em termos de CLT, por exemplo, mas que você tem que atender do ponto de vista de convenção coletiva. No salário nominal, salário normativo, melhor dizendo, a maioria das categorias já definem, né, qual que é o mínimo. Então, ainda que o salário mínimo seja 1.300, na convenção estabelece que você tem que ter 1.000. Então, você não pode pagar menos que aquilo. A partir daquilo, não. Aí é a liberalidade da empresa, né? Como vai estar fazendo os reajustes, né? Então, essa análise é liberalidade da empresa, sabendo que quando ela tem alguém que está a 120% do máximo, como o Jorge falou, tem que fazer uma análise muito particularizada para saber se o cara realmente responde. E aí pode chegar até essa conclusão que você falou, olha, o cara está acima, não está fazendo as entregas, a melhor coisa é dispensar. Isso pode acontecer. Para poder nivelar e a partir de agora andar corretamente. Porque aí o que acontece? Aí sim você está fazendo um investimento adequado quando fala de um plano de cargos e salários, porque o cargo e salários vai estar sinalizando para você não só como é que faz uma estrutura interna, mas aonde você deve investir e onde você deve recuar. Essa é a proposta. Entendi. E isso é muito importante porque nesse pacote, fazendo um jabazinho aqui também, quando a ADS, né, procurou o Jorge lá em São Paulo, nós tínhamos uma proposta, né, exatamente com esse olhar que você falou dos 90% de empresas, pequenas e médias empresas, que não têm esse plano, porque a visão que a maioria dos empresários tem é que o plano de cargos e salários é só para empresas de grande porte, que não é verdade, né, como a gente já discutiu aqui. Então, nós criamos uma proposta, né, que seria um FAST PCCR, que é exatamente adequado para essas pequenas e médias empresas. Vai apresentar, né, Jorge, toda essa estrutura, mas de uma maneira mais enxuta, que seja compatível com o orçamento das empresas desse perfil. E, por último, só, que eu acho que é importante também, é o seguinte, um dos grandes problemas, mesmo para as empresas que estabelecem o plano, monta todo o plano, sai bonitinho, o Jorge vai lá, faz a pesquisa, que pode ser, né, com empresas da região, ou quando não tem empresa, a gente tem o recurso do banco de dados também, né? Quer dizer, tem um banco de dados que você pode recorrer.
Só que o que a empresa faz? Implanta o plano e depois engaveta. É um investimento perdido. A gente está trazendo para cá, para Paraíba, uma ferramenta que eu tenho absoluta certeza que nenhuma empresa tem, só quem já fez o trabalho conosco. E o Jorge depois vai falar, se você quiser até comentar, que eu acho que é extremamente importante, que é uma ferramenta de gestão. Ou seja, com essa ferramenta, você consegue fazer de uma forma muito prática, a partir da implantação do PCCR, não fica a letra morta. Toda a movimentação que você faz, você vai atualizando, vê seu custo de folha, se está adequado, se não está, se está comparado ao mercado ou não. Bacana. A ADS é bem, eu conheci há muito tempo, e o bom é que você tem essa sensibilidade, ou essa humildade, e aquilo que você não sabe, trazer quem sabe, né? Porque diz que o importante não é você saber, ter o telefone de quem sabe, tá certo? Para acrescentar isso, bom não é carro na praia, tem amigo que tem carro na praia, bom não é ter barco, tem amigo que tem barco, tá? Porque eles querem mostrar, a gente quer ver, tá certo? E aí, porque a maioria dos consultores, né, que a gente conhece no mercado, não são todos, né, mas alguns, e também empresário, que aí bota muito com o pobre do consultor às vezes, né? E eu boto também, mas o empresário às vezes não faz a parte dele, né? O gestor não faz a parte dele, mas em linhas gerais é assim, quem contrata um consultor hoje, acha que contratou quem? Um semideus. Que vai resolver tudo. E o consultor, muitas vezes ele acha que ele é Deus, que vai resolver mesmo, né? Acredita nisso, mete a mão por onde não e assim, e é muito comum, gente, e eu sempre digo, e mais uma vez eu reforço aqui, ó, nós temos hoje uma ferramenta também que é de avaliação da maturidade da gestão. Nós usamos o framework lá do MEG, que avalia todos os pilares. O velho MEG ainda funciona muito bem. Eu costumo dizer que o MEG é como o Excel. O Excel ele não é uma ferramenta para você fazer grandes projetos, mas para o dia a dia ele ajuda muito. Então, quando você avalia a empresa, você sabe exatamente qual é a área que está precisando mais de... Você contrata o consultor para aquela área. Específico, né? E não um consultor genérico, sabe? Porque assim... Consultor no Excel, não é um BI, né? Exatamente, porque assim, não sei se vocês têm essa percepção, mas você começa uma consultoria, aí o cara gosta de você, diz, ó, eu vou fazer agora isso assim, assim, tu faz também? Vai, se o cara tiver uma consciência, mas não, eu tenho alguém que faça, mas eu faço. Eu quero, não sei, não, você sabe, você é bom, aí quer que o cara faça todo jeito, vira até um confidente, vira até um psicólogo, vira até você extrapola um pouco, e quando você tem feito uma avaliação, sabe exatamente o que quer, aí sim, você tem um escopo definido, e você vai trabalhar para fazer aquela entrega e vai ser julgado por aquela entrega também. É isso. E aí fica mais alinhada a conversa. Mas você ia falar sobre... Eu queria voltar assim, um ponto que a gente não falou, que é extremamente importante, que quando você fala questão de mercado, tem a figura do... Não, pode ir, não, assim, tá esses pontos que eu não abordei aí, tá certo que você vê que é importante, nós estamos caminhando já aí para o final, conversa boa, passa rápido, fica à vontade para trazer os pontos que nós não abordamos, tá? Um ponto que eu acho que é extremamente importante é a questão do sindicato. Então, você tem, o sindicato é um fator de influência muito forte no padrão de remuneração que você vai praticar. Principalmente a questão de benefícios que você colocou. O sindicato tem esse viés de colocar na convenção, obrigatório dar isso, aquilo. E principalmente também, né, colocar como, acho que até o principal, a parte de participação no lucro dos resultados. Então o sindicato adora colocar na convenção, olha, tem que dar um salário ou R$1.000. Isso influencia bastante. Jorge, em resumo é o seguinte, a parte legal não se discute no plano, correto? Se o sindicato diz que é assim, não tem como você mudar. Você vai ter que ver um plus, alguma coisa, não é isso? Então, eu acho que o que está na convenção coletiva, que foi aprovado, infelizmente, ali é básico para aquela categoria. Sim. Agora, a partir dali que eu posso fazer, seria esse o entendimento? Sim. Mas, assim, voltando à sua pergunta anterior, quando você vai definir o pacote de remuneração, você trabalha primeiro com o salário base. Que é o definido ou pela nacional ou regional, certo? Ou o sindicato estabelece um piso, certo. Você tem que fazer isso, você tem que olhar também isso. Tem a questão da remuneração variável, que pode ser PLR, pode ser bônus. Tem a parte aí, que você colocou a parte dos benefícios. Os benefícios, assim, você tem que ter um elenco de 15 benefícios, que são os mais importantes, e você tem que ver o que o seu mercado regional paga, né, para quem está fazendo essa concessão, se é para um nível mais operacional, se é um nível executivo, você tem que ver qual é o padrão de benefício que o mercado concede, e aí você vai buscar uma linha mais próxima do mercado. Eu diria assim, regionalmente, pelo menos a parte médica,
alimentação, e posso colocar o dental também dentro da parte odontológica, extremamente importante. É o primeiro bloco que você não pode deixar de ter. Você não pode deixar de ter um plano de assistência médica. Não pode ter um plano de alimentação ou refeição ou um auxílio alimentação mensal. E a parte odontológica, normalmente, se trabalha junto com a parte médica. Isso é mandatório. O resto, eu quero dar carro, da previdência privada, eu vou ter farmácia, eu vou ter, outra educação. Então, é o bloco 2. Não é bem a realidade aqui, o plano médico aqui na Paraíba, não, sabe? Não, o médico é muito distante, né? Muito. São poucas empresas que dão, tá? E algumas dão um percentual, mas está um pouco distante. Alguns só para os níveis de executivo para cima. Olha, para mim foi um bate-papo bastante esclarecedor, tá certo? Eu pude compreender mais, a minha empresa não tem, vamos conversar sobre isso. Tem um amigo meu também, alguns amigos que estão precisando também implantar. Eu acho que desmistificou muita coisa, tá certo? Porque eu particularmente não compreendia bem qual era essa dinâmica, como funcionava, até porque não é a minha, eu não vivencio, apesar de eu ter na empresa, mas não é a parte que eu cuido. Sempre quis fazer, mas não sabia como fazer. E com quem eu conversei até hoje não trouxe para mim assim com tanta clareza, sabe? Aparecer alguns que jogam fora isso, jogam fora aquilo, mas vamos conversar mais sobre isso. Eu queria aproveitar esse tempo final aqui com vocês, antes de agradecer a participação, para fazer a pergunta para os dois, tá? O que vocês diria hoje, ou orienta, para aquele gestor de RH, tá certo? Que está precisando atrair e reter pessoas, tá certo? E a outra pergunta o que vocês sabem hoje, que se soubesse há 10 anos atrás, 20 anos atrás, teria mudado a vida de vocês, vocês teriam feito diferente algumas coisas na vida? Quer começar? Vai lá. Primeira pergunta, então, né? O gestor de RH, na verdade, eu acho que, primeiro, essa visão tem duas visões que eu acho que ele tem que ter. Primeiro, a do subsistema, né? Que ele está fazendo a gestão. Então, é importante que ele conheça, mínima, é claro, né? Não dá para você conhecer o cara que é generalista, que é o meu caso, é diferente do Jorge. Eu digo que o especialista é um mergulho numa piscina de mergulho mesmo, né? É um mergulho profundo. E o especialista não, é um nado numa piscina rasa, né? Você consegue ter mais visões de subsistema, mas não consegue aprofundar como um especialista, né? Que é o caso do Jorge. Por isso que nós trouxemos para estar complementando essa visão na ADS. Então, assim, esse generalista, que normalmente é o responsável pelo setor, teria que ter essa visão, né? Quando não tem, trazer quem tem, como você falou, para estar auxiliando ele. E depois que tiver essa visão com clareza, ou em paralelo, eu não diria nem depois, em paralelo, ele tem que entender de forma muito clara também como é que é a estrutura da empresa, né? Qual a cultura, para onde a empresa está querendo caminhar, ajudar o proprietário da empresa, o acionista, nesse caminhar, né? Sinalizando, olha, você quer crescer? Nós temos mão de obra aqui, porque não adianta você ter uma estrutura de cargo e salário se não tiver mão de obra. Ou então, ok, não temos aqui, a gente consegue trazer de fora, só que temos que ter clareza que o custo dessa atração vai ser muito maior, né? Então, esses dois aspectos eu acho que são chaves para a gente ter essa questão do cargos e salários estruturado. Bacana. E do ponto de vista pessoal... Acrescenta alguma coisa a mais nessa questão aí? Eu faria um complemento que o Denis colocou, a questão assim, se eu sou gestor de RH, eu ficaria mais preocupado em convencer o dono da empresa, a direção da empresa, a fazer isso. Concordo. Porque assim, o gestor de RH, por mais bem intencionado que ele esteja, se ele não conseguir convencer o dono da empresa, Josué, a chance de sucesso é muito menor. Aliás, não implanta nada. Quando não tem alta liderança patrocinando o processo, o projeto, não adianta. Não adianta. A premissa que eu sempre coloco, você quer fazer um plano de cargos? Quem tem tinta na caneta está disposto? Se não está, não adianta. Não adianta. Ou seja, melhor você faz o básico ali, e vai tentando fazer o melhor que você puder. Eu gosto muito dessa área comercial, mas um dos segredos que eu uso é isso. Quando eu chego na empresa, eu procuro identificar quem são os decisores e quem tem tinta na caneta, sabe? Então, eu coloco perguntas, fulano de tal, mas quem é que decide? Quem é que decide? Então,
Pode ir, Jorge. Não, é nessa linha. Ou seja, tem que fazer esse convencimento. E quando você coloca assim, dados concretos, argumentos, então, assim, o gestor de RH deveria se preparar, não desistir, absolutamente, mas se preparar para mostrar, estudar o assunto e mostrar para a direção da empresa por isso que quais são as vantagens de você implantar. Olha, porque o empresário, eu já respondendo a sua segunda pergunta, uma coisa que eu faria mudança na minha carreira, deveria ter dado mais ênfase na parte negocial. Entender mais o negócio, entender mais a parte financeira, a parte contábil. Porque o RH, ele só sobrevive, né, quando o negócio é bom, quando é rentável. Você, empresário, sabe disso. Quer dizer, quais são os objetivos, qual é o resultado. Se você não tiver o resultado medido, cara, não anda. Gente, a coisa mais fácil do mundo é você convencer o empresário. Uhum. É mais fácil do mundo. Só mostrar quais são os ganhos que vai ter. Entendeu? Empresário, ela abre empresa para isso, claro, tem que ter o papel social, mas é tempo que eu digo assim, ó, cada coisa no seu lugar. Você tem que ter todo o subsistema, mas se no final não der lucro, esquece os outros. Esquece os outros. Josué, assim, me preocupa muito esse modelo. Como eu não sou psicólogo, eu não tenho nada contra, acho que as pessoas fazem um trabalho muito legal, mas se você der e que predomina hoje em gestão de RH, os psicólogos. Então, assim, e as empresas estão valorizando muito a gestão do indivíduo, a satisfação do indivíduo. Perfeito, isso está corretíssimo, tem que fazer. Só que você tem que associar, por isso que eu coloco sempre assim, eu até me ofereço para dar treinamento de remuneração para gestores que não sejam, não tenham visão de remuneração. Porque fala assim, você tem que cuidar da pessoa, mas não esqueça de olhar o negócio. Aliás, eu olho o negócio primeiro para depois olhar as pessoas. Então, porque se não tem um negócio, o resto pode esquecer. Não funciona. Mas pode esquecer. Não funciona. Entendeu? Eu brinco assim, ó, gente, nós temos que cuidar das pessoas, sim, mas abraça a árvore, soltar a pomba branca, não paga a conta. Não funciona. Não paga a conta. Mas é por isso que eu comentei, Jorge, essas duas variáveis, né? Quer dizer, o gestor de RH ele tem que conhecer muito bem a área, o negócio dele, para poder sensibilizar o acionista. Sem dúvida. Porque a linguagem do acionista é financeira. Né? Você chegar assim e falar para o cara, olha, vamos melhorar aqui esse espaço, essa ambientação aqui, né? Vamos deixar uma coisa, vou colocar um ar-condicionado, pintar de amarelo, porque isso incentiva as pessoas que nós vamos ter um ambiente mais produtivo, ok? Provavelmente você vai ter 3 perguntas do acionista. Legal, pô, um dos objetivos meu é melhorar a produtividade. Primeira pergunta, quanto custa fazer essa alteração? Aí o gestor de RH, porque eu sou de RH, fico absolutamente confortável, né, para fazer isso. E eu acho que um dos fatores, né, que me impulsionaram na carreira e que fizeram eu ter sucesso é que eu aprendi muito cedo essa lição, que a linguagem do empresário é financeira. Então, toda vez que eu vou discutir com o acionista, eu tenho que ir preparado para isso. Quanto é que custa essa mudança? Essa mudança custa R$3.000. Ok. Quanto é que custa para fazer a manutenção dessa mudança depois? Vai ter um ar-condicionado e tal. E quanto vai me onerar na minha energia? Olha, está aqui, ó. Energia, nós vamos gastar. Quanto é que eu vou ganhar? Terceira pergunta é essa. Se você não tiver resposta para uma dessas 3, pode voltar que não vai ser aprovado. E muitas vezes são melhorias que não é fácil de quantificar. Sim. Não é fácil quantificar. Você, ó, um exemplo, eu vou melhorar aqui o ambiente de descanso pessoal, tá? Vai gastar R$5.000 para arrumar aquilo, tá? Quanto eu vou ganhar? A melhorar a satisfação. Mas e como é que eu converto isso em você sabe resultado? Que quando você vai no detalhe do detalhe, sempre você não vai ter uma quantificação. Mas você vai ter uma sinalização. Pelo menos, por exemplo, pelo menos investimento você tem. Leva pelo menos isso, né? Porque assim, o que te incentivou, você como RH, a fazer aquela proposta? Como você falou, um ambiente, né? Aí você vai começar, na área médica, você vai ter um indicador que é quantas pessoas estão se afastando por problema de estresse, por exemplo. A gente sabe a cultura da empresa, por exemplo. Você vai para uma empresa, tem alguns segmentos, fiação. Fiação é um segmento de alta pressão, porque os caras trabalham 100% de produtividade, né? Então, se eu tiver um espaço ali de descompressão, eu não vou saber assim quanto que eu... Até posso, se eu for entrar no detalhe, quantas horas as pessoas deixaram de trabalhar... Pode ter pesquisa também. Quantas horas as pessoas deixaram de trabalhar porque se afastaram por problema de pressão? X horas. Quanto que isso representa? Eu posso aprofundar e ter esse dado. Senão,
uma quantificação, uma sinalização. É isso que o empresário quer ver. Isso é importante porque, mais uma vez, eu falo aqui sempre que qualquer negócio é um conjunto de processos e indicadores. Se você não tem indicadores, você não consegue. Então, dentro do RH, muito bom você trouxe aí, Denise, tem vários itens, indicadores que você pode medir para poder ir todo subsistema ajustando. Tem, Josué. Deixa eu só... Tem, claro. Quem manda aqui é o freguês. Então, assim, a questão de, pegando isso que nós estamos colocando, assim, a questão é difícil você colocar numa empresa pequena a questão de pesquisa de clima. Mas você pode usar, assim, dá para pesquisa de clima, você vai medir o grau de engajamento. Você chama o FV Gestão que a gente consegue. Das pessoas em relação à empresa, à liderança. Ou seja, então você consegue medir, esse termômetro é muito importante. Se você não tem, use a liderança para ver como é que está o nosso clima, como é que as pessoas estão satisfeitas em relação ao que estamos colocando. Converse com as pessoas, Isso sai da cadeira, sente com um, toma um café, vai no café, chega para almoçar. Existem momentos que você consegue ir pelo menos sentindo o termômetro, né? A áurea, né? Você tem que fazer isso. Por quê? Quando você faz algum investimento, você vai medir esse grau de satisfação. Existem estudos, empresas que fazem pesquisa de clima mais estruturadas, empresas maiores, que tem uma correlação muito positiva entre nível de satisfação da empresa maior com produtividade e lucro. Isso é Quanto mais satisfação eu tiver na minha empresa, mais eu vou produzir, mais eu vou dar resultado para a empresa. Ou seja, o empresário não perde quando o clima melhora. É só questão de medir, né? Vamos achar um jeito de medir isso. Isso é extremamente importante e tem que acompanhar. E aí, assim, não dá para fazer uma pesquisa de clima formal? É o que você colocou. E outra coisa, pegando esse seu gancho. O Josué traz o NPS. Você consegue fazer. Então, assim, outro ponto que eu coloco muito importante, pegando o seu gancho. Eu sempre falo para as pessoas nos meus projetos, cara, com quem que você almoça? Fala, RH, com quem que você almoça? Eu almoço o meu vizinho de mesa, eu vou com o Dionísio todo dia, eu tomo um cafezinho. Cara, fala o seguinte, comece a almoçar, comece a tomar café, comece a fazer uma visita para os negócios, para as áreas. Os clientes, né? Então o RH tem que tirar, vou usar uma expressão, não sei se é muito antiético, tira a bunda da cadeira. Pode ser, e vai ficar à vontade. Então, tira a bunda da cadeira, vai viver o que a área está vivendo. Quando você está na área... Eu chamo de TBC. É isso mesmo. TBC. É isso mesmo. Pratico TBC. Então, vai lá na área, vai na área comercial, vai na área industrial. E a liderança, quando recebe alguém de RH, o que você está fazendo aqui? Carnatos, vem ver como é que você está. Está precisando de alguma coisa? Quero ouvir você. Que você passa credibilidade, você começa a entender mais o que está acontecendo na área, e quando você trabalha nas soluções de RH, está dentro do que os caras estão esperando. Então, o TBC ajuda muito, muito, muito. Não fique só na rodinha da colega. Ô, Jorge, e sabe que é um negócio legal também, dentro dessa linha? Quando você vai, além da credibilidade que você ganha junto ao seu cliente, você começa a ter argumentos. Você está numa reunião, por exemplo, diretoria, com todos os outros, se o cara vem falar alguma coisa que está fora, mesmo, ele falou, pera um pouquinho, isso aí você está falando que é falta, que você está tendo gente, não é não, olha aqui. Você está com a sua área toda completa, não faltou ninguém. Ele respeita a sua... Você passa até autoridade, mesmo, porque isso aí é um ponto-chave, sabe, Josué? O que eu aprendi, você perguntou dos 10 anos, né? Uma das coisas, primeiro, eu me deixei levar muito, eu acho que eu mudaria, né? E dei sorte, porque eu tive a oportunidade de passar por grandes empresas, boas escolas, mas não tive não desenhei, né, minha carreira, eu quero ir nesse segmento, nessa empresa, dei sorte. E a outra coisa é essa impressão, né, que eu aprendi de que as empresas, elas têm uma linguagem financeira e a importância de a gente ter essa visão sistêmica para falar essa linguagem financeira. Então, o RH, que era visto, né, como patinho feio, porque os caras não têm, no geral, essa visão financeira, não sabem fazer essa discussão, acabam ficando numa reunião, numa visão muito mais contemplativa. Todo mundo discutia porque ele não tinha argumento. Então, se o RH se prepara, entende... Chego numa empresa, como eu passei por várias empresas, eu sempre fiz o que o Jorge falou. Primeira semana minha, eu não trabalho. Fala, essa primeira semana me esqueçam. Eu vou em cada uma das áreas. Tudo bem, como é que é a sua área, quantos funcionários você tem? Mostra o fluxo para mim como é que é, quais são os seus principais problemas. No outro dia eu vou na outra área. Depois de uma semana eu tenho uma visão do escopo geral da empresa. Aí sim, aí eu vou para RH. Show de bola, gente. Assim, ficaríamos aqui conversando mais umas 4 horas, sabe? Mas temos outro compromisso. E eu quero aqui agradecer aqui a participação de vocês, a disponibilidade de contribuir, de compartilhar, de ensinar o que vocês vivenciaram aí nesses anos aí de estrada. Dionísio, obrigado
pela sua participação. Eu que agradeço, Josué. A parceria nossa já é antiga, né? Com a FV Gestão. O Josué tem um produto fantástico, sempre elogio para todas as empresas que eu vou, pela simplicidade, ele falou, né, dessa questão também das pessoas terem a humildade de entender. Então, nós já fizemos várias sugestões, eles acatam integralmente, né, e a gente consegue melhorar o produto. Eu acho que é bom. A negociação ganha-ganha é a melhor que tem, né? Então, eu queria te agradecer aí por essa oportunidade e nos colocar à disposição. O Jorge está vindo de São Paulo. Está vindo não, por enquanto não está vindo, mas a tecnologia nos permite, né, fazer projetos. Fez aqui já conosco. Estamos com um projeto para começar na região norte, tem em São Paulo, são vários projetos. Beleza. Fala, a FV Gestão está aparecendo aí na tela aí, tem várias ferramentas, vários recursos, um deles é o do teste de engajamento. Não tenho intenção, desculpa, não é para substituir a pesquisa de clima, mas é um WhatsAppzinho que você manda rápido ali, a pessoa responde rápido, tá? Tem legal. E é o seguinte, segundo o cara que criou lá o NPS, ele disse que você só tem clientes satisfeitos se você tiver colaboradores satisfeitos. Então, como é que você faz para medir o teste de engajamento? Então, tem lá 14 perguntas que você pode aumentar ou diminuir. Perguntas do tipo, você confia na sua liderança? Você indica clientes para a empresa fora do horário? Perfeito. Como é que você avalia a comunicação? Os seus líderes são íntegros e honestos? Enfim, são 14 perguntas que você pode acrescentar ou tirar, né, Sonito? E você dispara. E aí, quando volta rapidamente, inclusive serve para você que é consultor, quando vai começar um trabalho, saber como é que está o nível de engajamento da equipe. Outro dia eu fui visitar um empresário, né? E eu cheguei para conversar com ele e ele falava mais ou menos assim, cara, meu problema aqui o maior problema aqui é a equipe. Cara, eu comecei aquela conversa, como é que você trata? Eu trato bem demais. Eu sou um líder inspirador, eu ajudo o pessoal, tal. O cara era tudo menos... Na cabeça. Então você de cara, você já sabe que o cara não é aquilo que ele está dizendo. Exatamente. Mas você não pode dizer isso para ele. Se você disser de bate e pronto, ele vai criar ali uma barreira entre você e ele, né? Aí eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de engajamento. O pessoal aqui disse, o que é isso? Ele disse, olha, eu tenho aqui uma ferramenta, que ela é bem rápida, só botar aqui o nome da empresa, botar aqui o e-mail, gera um link, a gente manda no grupo da empresa. Perfeito. O grupo da empresa é anônimo, a resposta. Aí, stop. Era um espaço como esse aqui, era assim, um open space, umas 15 pessoas trabalhando, conversando com ele como a gente está aqui, rapidinho, tá, 2 minutos para parametrizar. E fui lá na sala, ele tinha uma sala que ele via a operação, né? E eu fui até a operação e disse, pessoal, só um minutinho, por favor. Estamos iniciando aqui um trabalho, eu preciso da ajuda de vocês. Sejam sinceros, é uma resposta anônima, e se vocês supervalorizar, vai atrapalhar o trabalho. Sim. Se subvalorizar também. Então, sejam sinceros para responder. E nisso eu disparo lá o link e eu venho para a sala continuando com ele e boto para aparecer na tela. Tudo na sequência. Online. Na hora. Cara... À medida que eu respondendo, show. Ele ia fazendo assim na cadeira assim. Não, eu queria ver o não verbal do cara. Sabe qual foi o pior item que deu de todos eles? Liderança. Ele quase que ele infartava, sabe? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com coisa que a gente possa quantificar, porque eu sempre digo que a gente tem que acreditar em 2 coisas, sabe? Em Deus e em dados. O resto, como dizia meu pai, é o que a porca já chupou, é o bagaço que não serve mais para nada, tá? Jorge, obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer aí conhecer você. O Dionísio fala muito de você, muito do seu trabalho e tal. Bom, obrigado, Dionísio. Ele é um amigão. Bom, eu estou disposto aqui, está dentro do nosso escopo de parceria, trabalho. Né? A vinda para cá é super tranquilo. Então, tendo a oportunidade, eu gostaria que vocês encarassem o assunto remuneração de uma forma muita coragem, né? Não é difícil, né? Estão percebendo que dá para aplicar alguns conceitos, um processo mais sofisticado ou menos sofisticado, mas assim, com certeza o resultado final é bem Jorge, inspirador. Outra coisa que é interessante também é o seguinte, eu falei de 9 passos, mas eles são modulares, né? De repente a empresa fala assim, olha, eu quero fazer... os 3 primeiros passos. É possível também, sabe, José? Eu acho que foi Martin Luther King, não sei se lê assim, que disse um dia que se você puder correr, corra, né? Se não puder, você ande. Se não puder, você rasteje, mas continue em frente. Então, não importa onde você está, você consegue iniciar o processo. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado aí pela companhia. Você que está lavando os pratos, você que está na academia, você que está viajando. Se gostou aí, compartilhe com os amigos, dá um ok lá pra gente, comente lá o episódio,
episódio, dê sugestões, que estamos aqui, não somos donos da verdade, buscando aprender a cada dia. Nosso objetivo é compartilhar as experiências, porque aquilo que a gente sabe hoje, pela vivência, pode ajudar você que está no negócio ou que está iniciando o negócio. Inclusive, poder comparar o seu processo com o processo que nós estamos falando aqui. E é com isso, todos saem ganhando e com isso a gente melhora a gestão e uma Paraíba melhor e um Brasil melhor, não é isso? É isso mesmo. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Obrigado. Tem os outros episódios lá, tá, pessoal? Quiser assistir, volta nas estações anteriores e dá uma assistida que vale a pena. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Obrigado.